Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer uma breve análise sobre umas declarações do Pete Hegseth, o secretário da Defesa ou secretário da Guerra, né, dos Estados Unidos, em relação à burocracia, né, a burocracia e como essa burocracia do governo americano vem afetando as Forças Armadas. E outra frase dele que eu achei bem interessante é que estamos no momento 1939, ele fazendo uma alusão ao pré-Segunda Guerra Mundial, né? E hoje, como as potências, as nações estão se preparando para um possível conflito global, né? Bem, iniciando, né, em relação à burocracia, né, a gente sabe, né, que desde o início do governo americano, do governo Trump, né, a gente sabe que uma das lutas que o Trump vem travando, ele mesmo declarava isso, era em relação ao Deep State, né, ao Estado, né, o grande aparato estatal americano, né. A gente sabe que quanto mais um Estado ele cresce, né, e o Estado americano é gigantesco, né, quanto mais o Estado ele cresce, quanto mais ele ganha volume, ganha poder, ele se torna cada vez mais lento, muito mais burocrático. E isso afeta as diversas campos, né, do governo, a eficiência, né, e não seria diferente nas Forças Armadas. Essa burocracia, essa lentidão vem atrapalhando a modernização, a entrada de aquisição e a entrada de novas tecnologias nas Forças Armadas, né, americanas. Em média, desde o processo de desenvolvimento de uma nova tecnologia, seja lá qual for ela, para qual seja o braço das Forças Armadas, até a implementação e aprovação pelo Congresso americano, leva em torno de 300 dias. Então isso é, para uma potência, né, uma nação que esteja se preparando, né, para um possível conflito, como o Pete Hegseth falou, do momento que estamos, momento 1939, isso é uma desvantagem gigantesca, né? Então, agora em relação à segunda frase dele, né, sobre o momento que estamos, o momento 1939, traz uma alusão ao pré-Segunda Guerra Mundial, né, onde as potências elas se preparavam, né, se armavam para o início de um possível conflito global, né. Eu acho, na minha visão, que o momento que nós vivemos é muito mais parecido com pré-Primeira Guerra Mundial, né, onde haviam as nações, né, as potências europeias estavam em um período de amplo crescimento e muito por parte das colônias, né, daquele período da Belle Époque lá do final do século XIX. Então, até então o Reino Unido ele era a maior potência, né, hegemônica do mundo, e houve a formação da Alemanha, né, a unificação da Alemanha. Então a Alemanha ela começa a surgir como uma nova potência e começa a rivalizar com o monopólio britânico no mundo naquela época. É muito mais parecido com o que vivemos hoje, né, a relação China e Estados Unidos. Mas isso é assunto para um vídeo específico, né, em breve vamos lançar um vídeo falando mais sobre essa parte dessa analogia que o secretário da Defesa americano disse. E vamos nos focar em relação à parte da burocracia, né. Como eu disse, né, imagine só, um país que é uma potência militar, a maior potência militar do mundo hoje em dia, e que estamos vivendo, todos nós sabemos que estamos vivendo um momento extremamente perigoso, né, para a segurança do mundo. Existem vários focos de conflito no mundo espalhados, e há um risco, né, há um medo, né, de um início de um conflito global, e essa potência existe todo um aparato burocrático que impede, sabe, que atrasa o crescimento e o aprimoramento e a implementação de novos equipamentos nas Forças Armadas. Isso é um gargalo, é um ponto fraco perigosíssimo para os Estados Unidos, né? Você pode concordar ou não, você pode gostar ou não dos Estados Unidos, e bem que isso não deveria existir, porque nós não estamos falando de uma partida de jogo, de futebol, não deveria existir torcida, estamos falando de geopolítica, mas você pode gostar ou não, né, mas essa burocracia, se houver o fim dessa burocracia, é muito benéfica para os Estados Unidos, né. Um dos principais desafios que o secretário encontraria, além do próprio governo, né, além da resistência no próprio governo, seria a resistência das grandes empresas, grandes corporações que já fazem parte do tão famoso parque industrial militar, né? Que seriam as principais antigas fornecedoras de equipamento militar, como, por exemplo, a Lockheed Martin e a Boeing, né? São grandes empresas, antigas fornecedoras, né? Tem a Bayer System também. No caso, essas empresas, de uma certa forma, elas se beneficiam dessa burocracia, porque de uma certa forma essa burocracia meio que impede que novos concorrentes surjam,
se você essa burocracia é muito nociva para uma nova empresa que surja com uma nova ideia, sabe? Ela meio que sufoca e mata essas pequenas ideias que possam surgir, né? É positiva para as empresas, mas é muito negativo, né, para o crescimento e a modernização das Forças Armadas Americanas. Então, eu acho que, na minha visão, esse seria um dos principais desafios que o Pete Hegseth encontraria. Ele teria, de alguma forma, convencer, ou não convencer mesmo, botar a goela abaixo, sabe, dessas empresas que elas não podem ser as únicas fornecedoras, porque isso realmente também é um gargalo, também é um ponto fraco, né? Você depender de alguns poucos fornecedores, né? Uma situação de conflito, e também impede uma inovação, né? Impede a inovação. Como eu disse, um estado muito grande, um estado muito pesado e caro, ele sempre vai sufocar, ele sempre vai ser nada eficiente. Então, é uma luta, né? É uma luta que não só o Pete Hegseth, claro que é o campo dele, já que ele é o secretário da defesa, / guerra, né, nos Estados Unidos, mas todo o governo Trump, ele desde o início, né, ele vem mostrando que esse é um dos grandes desafios dele, né, vencer todo o aparato que lá nos Estados Unidos eles chamam de o Deep State americano, né, que seria o grande aparato governamental americano, né. Então é isso, pessoal. Em breve vamos fazer mais algum vídeo analisando os aspectos que hoje que se assemelham, né, com os pré-guerras, tanto pré-guerra na Primeira Guerra Mundial, tanto pré-guerra na Segunda Guerra Mundial, e fazendo também, né, uma análise, né, sobre a situação atual e, claro, tendo em base a frase do ministro Hegseth. É isso, pessoal. Se quiserem manter sempre informados, sempre mantenham um olhar no horizonte diplomático. Até a próxima.